Abril de 1943. Costa sul da Espanha. Um pescador de sardinhas local, chamado José Antônio Rei Maria, faz uma descoberta macabra enquanto recolhia suas redes nas águas geladas do Mediterrâneo. Um corpo boiava de bruços, vestido com um sobretudo militar britânico. Aparentemente apenas mais uma das milhares de vítimas tragadas pelo oceano brutal da Segunda Guerra Mundial. Mas esse não era um soldado comum. Acorrentada ao cinto do seu sobretudo, havia uma pasta preta de couro. O que estava dentro dessa pasta mudaria completamente o curso da guerra, salvaria dezenas de milhares de vidas e faria o próprio Adolf Hitler mover exércitos inteiros para o lugar errado. Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar nos arquivos confidenciais da inteligência britânica para desenterrar a Operação Mincemeat, ou Operação Carne Moída, a história de como um cadáver se tornou o espião mais importante e bem-sucedido de toda a Segunda Guerra Mundial. Uma trama de geopolítica, espionagem e um blefe tão absurdo que os nazistas não tiveram escolha a não ser acreditar. Para entender a genialidade dessa operação, precisamos olhar para o tabuleiro geopolítico de 1943. Os aliados haviam acabado de expulsar as forças do eixo do norte da África. O próximo passo lógico, invadir a Europa e golpear o ventre mole do Império Nazista. O alvo mais óbvio era a ilha da Sicília, no sul da Itália. Era o trampolim perfeito. O problema era óbvio demais. Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico, chegou a dizer: qualquer tolo percebe que é a Sicília. Os alemães sabiam disso. Hitler sabia disso. Eles haviam fortificado a ilha com tropas de elite, artilharia pesada e panzers. Se os britânicos e americanos invadissem a Sicília sem um elemento surpresa, seria um banho de sangue catastrófico. Eles precisavam convencer o alto comando alemão de que a invasão ocorreria em outro lugar, na Grécia e na Sardenha. Mas como você convence uma das máquinas de inteligência militar mais paranoicas do mundo de uma mentira? Você não mente. Você deixa que eles roubem a verdade. É aqui que entram dois oficiais de inteligência britânicos brilhantes e um tanto excêntricos, Ewen Montagu e Charles Cholmondeley. Pronuncia-se Cholmondeley. Eles faziam parte do Comitê dos 20, o braço da contra-espionagem britânica. A ideia deles parecia ter saído de um romance barato de espionagem. Na verdade, foi inspirada em um memorando escrito anos antes por ninguém menos que Ian Fleming, o homem que mais tarde criaria James Bond. O plano: pegar um cadáver humano, vesti-lo como um oficial britânico de alta patente, colocar documentos ultra-secretos falsos no bolso dele e jogá-lo no mar para que as correntes o levassem até a costa da Espanha. A Espanha era oficialmente neutra, mas na prática estava infestada de espiões nazistas, e o governo do ditador Francisco Franco era altamente simpatizante do eixo. Montagu e Cholmondeley sabiam que se o corpo chegasse às mãos das autoridades espanholas, as informações vazariam para os alemães em questão de dias. Mas primeiro, eles precisavam de um corpo. Encontrar um corpo na guerra parece fácil, mas não para essa missão. Tinha que ser um corpo que parecesse ter morrido em um acidente de avião no mar, sem ferimentos de bala, sem sinais de doença prolongada. Em um necrotério de Londres, eles encontraram Glyndwr Michael, um trabalhador sem teto do país de Gales que havia morrido após ingerir veneno de rato. Sem família, sem ninguém para reclamar o corpo, Glyndwr Michael estava morto, mas estava prestes a renascer como o Major William Martin, da Marinha Real Britânica. Para os alemães acreditarem na fraude, o Major Martin precisava ser real. A inteligência britânica não criou apenas documentos militares, eles criaram uma vida. Eles deram a ele uma noiva fictícia chamada Pam. Colocaram uma foto dela na carteira dele, junto com cartas de amor apaixonadas e recibos de um anel de noivado caro. Colocaram no bolso dele ingressos usados de um clube em Londres.
fósforos, maços de cigarro pela metade e até uma carta do gerente do banco cobrando uma dívida no cheque especial. Foi um trabalho de mestre em psicologia. Os nazistas não duvidariam de um oficial que tinha problemas no banco e uma noiva esperando em casa. E a peça principal, a pasta de couro acorrentada ao pulso dele. Dentro, uma carta pessoal e não oficial de um alto general britânico para outro. A carta falava casualmente sobre como a invasão da Sicília era apenas uma farsa para encobrir o verdadeiro ataque que aconteceria na Grécia e na Sardenha. A armadilha estava armada. Em 19 de abril de 1943, o submarino HMS Seraph emergiu sorrateiramente na costa de Huelva, na Espanha. A tripulação, pensando estar despachando um equipamento meteorológico ultra-secreto, empurrou o corpo do Major Martin para as águas escuras. O mar fez o resto do trabalho. Quando o pescador espanhol encontrou o corpo no dia seguinte, a engrenagem começou a girar. O exército espanhol recuperou o cadáver e a pasta. Os espiões alemães na Espanha agiram rápido. Subornando e ameaçando autoridades locais, os agentes nazistas conseguiram ter acesso aos documentos antes que fossem devolvidos aos britânicos. Os especialistas alemães extraíram as cartas, fotografaram tudo e devolveram aos envelopes. Eles achavam que tinham sido geniais e discretos, mas os britânicos haviam colocado um único cílio dentro da carta antes de selá-la. Quando os documentos foram devolvidos a Londres, os investigadores verificaram. O cílio não estava mais lá. Os nazistas haviam mordido a isca. Londres enviou uma mensagem codificada a Winston Churchill, que estava nos Estados Unidos. A mensagem dizia apenas: a carne moída foi engolida inteira. O impacto foi massivo. O relatório chegou à mesa de Hitler. Ele ficou tão convencido pela riqueza de detalhes da vida falsa do Major Martin que ignorou os avisos do ditador italiano Benito Mussolini, que ainda acreditava que o ataque seria na Sicília. Hitler ordenou a transferência de divisões inteiras de tanques da França e da Rússia para a Grécia. Ele enviou barcos torpedeiros, campos minados e tropas de elite para defender lugares que os aliados nunca planejaram atacar. Quando a invasão real da Sicília começou, semanas depois, os defensores alemães estavam em menor número e completamente desorganizados. A campanha, que deveria ser um massacre para os aliados, foi concluída em tempo recorde e com uma fração das baixas estimadas. Foi o começo do fim do controle fascista na Itália. Um sem-teto que morreu no anonimato em Londres fez o que exércitos inteiros lutavam para fazer. Ele enganou o Führer. Glyndwr Michael descansa hoje na Espanha. Na lápide consta seu nome real, mas também sua identidade heróica. O homem que nunca lutou um único dia na guerra, mas que na morte mudou a história geopolítica do mundo. Se você curtiu esse mergulho nos arquivos sombrios da história, não esquece de se inscrever, deixar o like e comentar qual outra operação secreta militar você quer ver dissecada aqui no canal. Até a próxima!